TVT Cidades. O TVT Cidades, série especial sabatinas com candidatos e candidatas às prefeituras das cidades da região metropolitana de São Paulo, receberia nesta sexta-feira José Roberto, candidato à prefeitura de Mogi das Cruzes pelo PRTB. Mas, infelizmente, o candidato desmarcou sua participação no programa e quem perde com isso são os eleitores da cidade de Mogi das Cruzes. Por esse motivo, vamos reprisar duas participações aqui no quadro TVT Cidades. Agora, vocês acompanham a participação da Eliana Onaim, da cidade de Araraquara. Hoje, aqui em nossos estúdios, a Eliana Onaim, ela que é ex-secretária de saúde da cidade de Araraquara e pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores em Araraquara. Secretária Eliana Onaim, prazer recebê-la aqui no TVT Cidade, seja bem-vinda. Boa noite, é uma alegria muito grande estarem aqui com vocês, tá? Aqui no nosso TVT Cidades. Maravilha. Bem-vinda. Bem-vinda. Eu quero começar com a senhora falando sobre a sua experiência à frente da pasta de saúde na cidade de Araraquara, uma pasta tão importante que demanda muito serviço público e beneficia a população. E a senhora teve um momento delicado que foi na pandemia, a senhora esteve à frente firme e forte. Eu sou gestora pública, né? Há 38 anos, então trabalho na prefeitura há 38 anos e fui secretária de saúde nas 4 mandatos do prefeito Edinho. Então foi um grande desafio tocar uma pasta como esta, né? E o maior desafio que eu enfrentei enquanto gestora, né, foi trabalhar à frente da pandemia. Por quê? Era algo desconhecido, mas principalmente porque quem dá a coordenação das políticas públicas na área da saúde é o governo federal. E a gente, nesse momento, teve ausência total da coordenação desse processo. Então, nós, Araraquara, sob a liderança do nosso prefeito Edinho, tivemos que optar por quem? Pela ciência. E foi esse o caminho que a gente seguiu. E com muito esforço de todos, né, de todos os trabalhadores, nós conseguimos, né, dar conta da maior tragédia histórica, né, que a gente tem aí da humanidade. E sobre este resultado desse trabalho exitoso, do seu trabalho à frente da pasta da saúde em Araraquara, também isso resultou em um livro, né, secretária? Sim, né, o Edinho escreveu um livro que está aí à disposição para todos, relatando esse evento tão importante, além que faz um relato de toda a história da cidade de Araraquara, relata o nosso enfrentamento, né, da pandemia e também relata um pouco do que aconteceu em Araraquara em 8 de janeiro de 2023. Pois é, vamos lembrar que o presidente Lula estava visitando Araraquara, vítima também de um evento climático extremo, né, secretária? E quando tudo aquilo aconteceu. Mas eu queria voltar ainda falando da época da pandemia, porque os resultados, os lockdowns, enfim, toda a estratégia que foi montada em Araraquara serviu de referência para várias cidades do Brasil, não? Sim, fomos referências para o Brasil e também fomos reconhecidas internacionalmente. Então, qual foi, assim, a estratégia? Quando nós chegamos no momento que ainda não tínhamos a vacina, que os números estavam cada dia mais crescentes do número de casos, a dificuldade da rede hospitalar, tanto pública quanto privada. Nós chegamos, né, nós temos um comitê formado por todas as pessoas que pensavam, tanto do governo quanto das universidades, pensavam as ações e dissemos para o prefeito, não existe outra alternativa a não ser decretar o lockdown. Então, em 2021, né, Araraquara decretou, né, o lockdown, e com isso nós conseguimos, que foi o que mais incomodou, foi que 15 dias após o lockdown, nós tivemos 70% da diminuição do número de casos de Covid em Araraquara, com 70% da redução do número de óbitos. E aí, isso ficou marcado, né, como a ciência tinha razão, que naquele momento, sem vacina, a única alternativa era o distanciamento social. E que permitiu que Araraquara saísse melhor dessa pandemia, né? Sim. Nossa, se você for avaliar o número de óbitos e número de casos, né, a nossa incidência de mortalidade é muito baixa, assim como a incidência que a gente teve também no número de casos diante da nossa população. Então,
não tem o que ser contestado. Nós trabalhamos, né, sempre baseados, né, em relação à ciência, sempre com embasamento, e fizemos aquilo que era melhor para a população de Araraquara. Agora, secretária Eliana Unaim, deixa eu fazer uma provocação, né, que acho que é muito pertinente, que acho que a população brasileira inteira sofreu por conta da pandemia e de uma situação muito absurda, que foram as pessoas que propagavam fake news. Como foi lidar com essa questão de fake news numa pandemia e tendo que desenvolver um trabalho importante para resguardar e preservar a vida das pessoas lá em Araraquara? Isso é muito importante. O que nós fizemos, né? Nós tínhamos 3 eixos que eram fundamentais na condução do processo. Um deles era as parcerias, né? A segunda, que fez um grande combate à fake news, foi a comunicação. Eu, diariamente, fazia 2 boletins, né, nas redes sociais da prefeitura e informava a realidade. Número de internados, número de óbitos, número de contaminados, qual era o posicionamento de Araraquara no enfrentamento e quais eram as ações que estavam sendo tomadas. Por isso que quando, né, a população, nós decretamos lockdown, a população entendeu que era a única medida que nós poderíamos estar fazendo naquele momento. Qual é o combate à fake news? É você fazer a comunicação. Então, quando muitos municípios tinham por opção fazer o quê? Ocultar o número de casos, não é verdade, não. Nós falávamos diariamente. Temos tantos pacientes internados em quantos hospitais, nos hospitais públicos, no privados, temos tantos casos e também temos tantos óbitos. A verdade é a melhor maneira de você lidar e fazendo a comunicação. Então, nós fazemos as comunicações sempre pelos grandes setores de comunicação e também nas mídias sociais. Agora, secretária, a gente sabe que nenhuma cidade é perfeita. A sua avaliação da cidade de Araraquara hoje, do ponto de vista negativo, e aquilo que pode ser melhorado e aquilo que a senhora considera exitoso, tirando a área da saúde? Olha, nós temos, né, muitos êxitos, principalmente na área social. Mesmo durante a pandemia, quando a situação era muito crítica, né, nossos programas sociais foram revolucionários, né? Nós tivemos aí várias medidas como Bolsa Cidadania, fornecimento de um cartão de alimentação para essa população, fizemos a aquisição de todos os pequenos produtores rurais, né, de toda a sua capacidade que ele tinha de produção de hortifruti grangeiros. Com isso, o que nós fizemos? Já que as escolas também estavam paradas, nós fizemos a distribuição. Todos os alunos da rede municipal de saúde receberam uma cesta básica, tanto de estocáveis quanto de hortifruti grangeiros. Então, a área social em Araraquara tem um processo muito grande de inclusão. Inclusão através das escolinhas de esporte. Nós temos mais de 8.000 jovens e adolescentes fazendo as escolinhas de esporte em todas as modalidades. Nós temos as oficinas culturais, mais de 4.000 jovens e adolescentes fazendo essas oficinas culturais. Nós temos projetos, por exemplo, de trabalho e renda, que Araraquara tem o cooperativismo. Nós temos inúmeras cooperativas, principalmente uma cooperativa que eu gostaria de ressaltar aqui, que são a cooperativa que é dos egressos do setor penitenciário. É uma cooperativa que só recebe quem é egresso, tanto homem quanto mulheres, e hoje fazem um trabalho maravilhoso em relação ao cuidado com o meio ambiente na prestação de serviço. Então, são muitas ações, né, que a gente tem desenvolvido em Araraquara, né, para poder inserir e fazer o quê? A inclusão social faz a grande diferença, como escola em tempo integral, escola municipal, além de todas as áreas da saúde. Os desafios. Durante o período da pandemia, nós tivemos que gastar 122 milhões de recursos próprios para enfrentar a pandemia. E aí você tem que fazer alguma escolha. Então, os desafios que a gente tem hoje é melhorar o quê? As condições que a gente pode ter das nossas praças, das nossas ruas, né? Cuidar um pouco melhor do que a gente vinha cuidando, porque nós, naquele momento, nós tivemos que priorizar, né? Salvar vidas, e essa foi a nossa escolha.
Agora, secretária Eliana Unanha, a senhora estava secretária, se licenciou, porque tem outro desafio pela frente. A senhora agora é pré-candidata à Prefeitura de Araraquara pelo Partido dos Trabalhadores, numa continuação aí do trabalho do prefeito Edinho. Eu queria saber o que levou, o que moveu colocar o seu nome à disposição da população de Araraquara e agora nesse novo desafio como pré-candidata a prefeita. Bom, o que me levou a isso? Primeiro, né, eu nasci, fui criada e moro em Araraquara. Eu amo Araraquara. Como eu disse para vocês, eu sou uma gestora pública há 38 anos na Prefeitura de Araraquara. Toda a minha vida profissional, eu sou enfermeira, mas toda a minha vida profissional eu me dediquei em Araraquara. E eu, né, sob a liderança do prefeito Edinho, conheço, né, os problemas da cidade, sei, né, quais são os desafios a serem enfrentados e, mais do que isso, né, eu me coloquei nessa posição para que Araraquara não tenha retrocesso, não volte atrás. Nós não podemos perder tudo aquilo que foi construído durante esses 8 últimos anos do prefeito Edinho, principalmente ser uma cidade participativa, porque as obras que hoje acontecem em Araraquara são originárias do orçamento participativo, a população vai lá, escolhe e nós fazemos essas obras, de todas as ações, principalmente de inclusão social e de resgate de cidadania. Nós temos casa de abrigo, não só para as mulheres, mas de LGBTQIA+, várias ações. Então, Araraquara não pode retroceder. Para que isso não aconteça, eu me coloquei à disposição para continuar trabalhando por Araraquara e pela nossa população. Agora, secretária, a senhora falou que foi necessário fazer escolhas, né? E a senhora está apontando que um dos problemas foi a área de zeladoria, digamos assim, das cidades. Mas isso teve algum impacto também na epidemia de dengue ou a saúde conseguiu contornar essa situação lá em Araraquara? Bom, nós temos, o problema da dengue é algo que ele é sistemático. A gente sabe que a cada 3 anos nós temos aí uma epidemia de dengue, porque nós temos o mosquito, né? Agora, isto não refletiu, né, no contágio, no aumento do número de casos. Por quê? O grande problema da dengue, ele está dentro das nossas próprias casas. 85% dos focos dos criadouros estão nas nossas residências. A partir do momento que a gente começou a trabalhar de uma forma diferente com a população, qual a forma diferente? Muitas vezes nossos agentes de controle de endemia, nossos agentes comunitários, eles chegavam nas casas e as pessoas não estavam trabalhando. Nós passamos a agendar o horário para poder fazer essas visitas e esses controles. A partir daí, nós conseguimos ter uma resposta muito mais efetiva, porque nós ensinamos a população aonde há a possibilidade desses criadouros e ensinamos a eliminá-los. Então, esse foi o grande avanço que a Araraquara fez, além do que nós espalhamos pela cidade mais de 970 armadilhas. O que significa isso? Que o mosquito vem, e aí é a mosquita, nós mandamos analisar e a gente identifica se ela está contaminada com o vírus. A partir daí, a gente já faz uma ação prévia, eliminando ali esses mosquitos, esses criadouros. Então, foi esse o grande avanço. Então, esse fato, né, ele, da zeladoria comum em si, não influenciou tanto que hoje o estado de São Paulo, né, tem mais de 1.500.000 casos de dengue. O Brasil tem 4 milhões e mais um número enorme. É líder no mundo. É líder no mundo, né? E aqui no estado de São Paulo nós temos mais de 700 mortes e Araraquara a gente não tem nenhum óbito, né? Graças a Deus, e queremos permanecer desta maneira, porque há um trabalho muito árduo em relação a esse controle realmente dos criadouros e essa conscientização com a população. Secretária, vamos falar então um pouco mais de futuro, né? A senhora agora é pré-candidata a prefeita em Araraquara e é um desafio muito grande, vai suceder um prefeito bem avaliado, que é o prefeito Edinho, né? Agora já por outras vezes também foi prefeito em Araraquara. A minha pergunta,
Recentemente, o governo do presidente Lula anunciou vários investimentos, PAC Mobilidade, Minha Casa Minha Vida, enfim. Queria saber se Araraquara tem projetos dentro desses projetos lançados pelo presidente Lula para buscar recursos para continuar aplicando em Araraquara. Como é que está essa questão? Isso é muito importante, porque nós temos uma grande parceria com o governo federal. Também temos com o governo estadual. A nossa capacidade de diálogo é muito grande. Mas só para Araraquara nós temos, vou dizer, alguns projetos. Por exemplo, o programa Saúde e Cidadania. O presidente Lula, através da nossa ministra Nízia Trindade, mandou para Araraquara 60 milhões de recursos para que a gente conseguisse dar conta das demandas reprimidas. Em que áreas? Onde mais a população reclama. Exames, cirurgias eletivas e consultas de especialidades. Hoje, nós já cumprimos daquilo que nós programamos com o Ministério, mais de 100%. 116% das cirurgias eletivas foram realizadas, mais de 130% dos exames foram realizados e mais de 108% das consultas. Por que esse número? Porque é lógico que esses números eles não são estáticos, eles realmente vão crescendo e a gente deu conta disso. Outro grande programa aqui foi dar o resgate em relação às enchentes. O governo Lula repassou para Araraquara 143 milhões de reais para que a gente faça obras de infraestrutura para que aquilo que nós vivemos lá em dezembro de 2022 não aconteça novamente. Então, são muitos recursos. Pelo PAC, teremos mais unidades de saúde, mais unidades escolares, todas essas escolas que vêm pelo PAC em tempo integral, porque isso a gente acredita que a escola integral ela faz a diferença no ensino e também na condução desses jovens e adolescentes. Então, essa parceria com o governo federal é muito importante. Só de obras, né, em todas as áreas, saúde, educação, assistência, tirando a infraestrutura, são mais dos 143 milhões, mais de 50 milhões enviados do governo federal para Araraquara para dar conta das nossas demandas. Agora, senhora Eliana, eu queria saber como é que está a situação da mobilidade em Araraquara. Araraquara é uma cidade também universitária e tem muita gente que precisa circular pela cidade. Como é que está essa situação em Araraquara? E uma curiosidade, eu lembro que Araraquara lançou um aplicativo de transporte semelhante ao Uber, em que os associados tinham muito mais condições de arrecadar dinheiro do que essas plataformas internacionais. Como é que está essa situação lá em Araraquara? Olha, em relação a isso, né, nós temos 2 aplicativos. Um é do transporte por motociclista, e o outro de carro. Os 2 são através do cooperativismo. Então, isso é muito interessante, porque eles têm todas as garantias, por exemplo, de se acidentar, eles têm o recurso financeiro garantido, eles têm a previdência garantida. Então, isso é muito interessante nessas duas ações que são através de cooperativas, né? A mobilidade, nós temos o transporte público que, por conta até da pandemia, por conta desses aplicativos, a gente sabe que as pessoas muitas vezes fica mais fácil usar um aplicativo do que o próprio transporte público, mas a gente tem investido, inclusive com subvenção, para poder melhorar, né, a qualidade com ônibus mais modernos, também com ônibus com ar-condicionado, podendo melhorar e com um número maior, né, de linhas, né, com um intervalo menor. Então, é possível ter tarifa zero em Araraquara? A gente pensa nisso, mas neste momento, né, a gente ainda não tem condições. Quizás dentro dos próximos anos a gente possa fazer isso. Isso é uma preocupação que a gente tem, pelo menos também de fazer a tarifa zero aos finais de semana, para poder propiciar as pessoas que tenham condições de seu lazer, de poder se locomover. Lembrando que com esta obra dos 143 milhões, né, nós vamos fazer ali 3 parques semelhantes, né,
como aqui o nosso Ibirapuera. E com isso a gente tem que garantir que essas pessoas, né, tenham essas condições de frequentar esses locais. Tudo isso também com ciclovia, que esse é um grande avanço que a Araraquara também precisa ter para garantir essa mobilidade, né? Porque hoje isso é fundamental, fala até do meio ambiente, que é muito importante, a sustentabilidade. Então, também isso, e acho que o futuro é uma grande proposta e a tarefa zero. Aproveitar esse recorte que a senhora trouxe de meio ambiente, queria lhe ouvir também sobre essa questão das mudanças climáticas tão pertinentes nos dias atuais. E aí está aí tragédia no Rio Grande do Sul por conta que a população, os gestores, administradores, deixaram de lado os alertas que foram dados. E isso está na hora do dia e os futuros gestores públicos vão ter que aprender a lidar com essa situação. Pensando nisso, como é que a Araraquara está se preparando para isso? O que a senhora pensa a esse respeito? E mais, queria lhe ouvir também isso que diz respeito à agricultura familiar. Eu sei que a atual administração já tem essa questão, trabalha e adquire produtos da agricultura familiar. O que a senhora também pensa sobre esse outro lado, recorte aí tão importante, que é trazer comida saudável para a população? Então, em relação, né, à sustentabilidade e o meio ambiente, né, nós temos trabalhado muito primeiro com o setor educacional. Nós temos que formar e educar as nossas crianças, né, para o meio ambiente, assim como eu acho da dengue. Não tem solução se a gente não inserir no currículo escolar essa grande preocupação. Outras ações, né, nós temos estimulado muito, né, os plantios de árvores, né, para que a gente possa garantir, ter mantido também nos nossos loteamentos, né, e que essas garantias, né, que a gente tenha, porque o homem vai ocupando espaço. Se você não tiver leis, né, que obriguem, que você tem que deixar uma área reservada para poder fazer o escoamento da água, etc. Então a gente tem trabalhado muito isso no plano diretor de Araraquara, trabalhado muito, né, essa conscientização da população, mas principalmente que isso seja respeitado, a preservação do meio ambiente. Trabalhando também na vigia, né, em relação a incêndios que a gente tem, na limpeza, né, nas nossas áreas de proteção permanente, né, cuidando dos nossos, né, rios que passam, os córregos que cortam a cidade. Então, isso tudo é muito importante, são ações muito importantes. Em relação à agricultura familiar, hoje a Araraquara, ela tem 2 grandes assentamentos, né? Nós temos 2 grandes assentamentos. Toda essa produção familiar, né, ela é comprada uma parte para a merenda escolar da Prefeitura de Araraquara, por conta da importância e da qualidade, e nós fazemos semanalmente, né, 2 feiras onde esse pessoal traz os seus produtos para que possam ser ofertados para a população. Nós acreditamos muito nessa produção, tem esse incentivo. O primeiro a comprar desses pequenos produtores familiares é a própria prefeitura, para garantir a sua sustentabilidade e a qualidade da nossa merenda escolar. Vamos falar então de formação de gabinete. A paridade vai estar presente no seu mandato, caso a senhora seja eleita prefeita lá em Araraquara. Como é que está a formação do seu secretariado? Olha, nós temos uma coligação hoje de 12 partidos. O que nós precisamos avaliar? Em primeiro lugar, nós precisamos ganhar as eleições. Após ganharmos as eleições, nós temos que ver qual é a composição da Câmara Municipal. E a partir daí, constituir um gabinete, né, que seja realmente responsável por executar aquilo que a população, né, votou, que é nas nossas propostas, nosso programa de governo. Então, é lógico que aqueles que estão conosco vão estar também governando, né? Diante do quê? Das condições, daquilo que foi pactuado, principalmente do cumprimento, né, do programa de governo, que está sendo construído junto com a população e junto com os 12 partidos que fazem parte aí da nossa coligação. Então, é um assunto para ser discutido depois das eleições. Primeiro, né, nós temos que ganhar as eleições, que esse é um grande desafio. Mas a senhora vai buscar nós. Essa paridade. Temos que buscar. Nós não podemos, né, a só fazer antes, né,
um acerto, um acordo e depois não cumprir. Esse é um compromisso que eu tenho dito com todos os partidos. Estão conosco, agora estarão conosco na gestão. E me diga uma coisa, esses 12 partidos são além da federação ou com a federação? PT, PCdoB e PV? Não, junto com a federação, tá? Agora fazer... a federação são 3, sim, né? E de fora isso temos mais 9. Perfeito. Vamos falar então dessa composição também pensando em um legislativo. Mas não um legislativo que fique na dependência, mas um que possa ser parceiro, que contribua, que faça sugestão, que faça indicação. Aliás, Araraquara é uma cidade que revolucionou esse país, porque elegeu uma vereadora trans, que é a Filipa Brunelli. Queria ouvir também que a senhora pode falar da importância de ter um legislativo forte e também atuante. É isso que a gente tem dito, que não basta só eleger, né, o prefeito, a prefeita. Nós precisamos ter uma Câmara Municipal com uma diversidade, que represente essa diversidade. Por isso nós temos lá a Filipa, nós temos outras, né, lideranças, e nós precisamos ter uma base sólida e forte, que pense como nós, né? Que pense e que vá defender os nossos projetos e os nossos programas. Porque não adianta só a prefeita, né, se a gente não tiver essa base realmente forte, que pense, que trabalhe conosco, que seja capaz de defender os projetos, né, do executivo e também propor, né, ações do legislativo que sejam correlacionadas, mas principalmente que sejam da nossa condução, daquilo que nós defendemos, né, que é uma cidade participativa e uma cidade inclusiva. Secretário, brincar um pouco com a senhora também. Será que é possível colocar no calendário da cidade o dia da coxinha? Estou com saudade das coxinhas de Bueno de Andrade. Pois é, olha, Rafael, vou te dizer, a coxinha lá de Bueno de Andrade é algo assim tão, né, que cresce a cada dia, quando você vai lá nos finais de semana, né? Então, tem uma importância econômica muito grande. Então, eu brinco muito, né? Que eu falo assim, será que Bueno vai vender tanta coxinha, que vai se emancipar? Quem sabe? Rafa, você pelo jeito conhece bem a prefeita, falando para os nossos ouvintes e telespectadores aqui, fala um pouco dessa tradição. Que coxinha é essa, secretária? Essa coxinha até o presidente Lula, né? Essa coxinha é as coxinhas douradas de Bueno de Andrade, que ficou famosa através de uma crônica do nosso escritor, né, o Inácio Loyola de Brandão, que fez uma crônica exaltando essas coxinhas. A partir daí, isso foi realmente, sim, uma grande demanda para Bueno de Andrade. A dona de lá, ela cresceu muito em relação a isso. Vários eventos, todos os eventos que o Inácio vai na cidade, ela manda a coxinha. E aí ficou um point realmente importante de turismo, né? Porque a Bueno tem lá a rodovia que passa, né? A rodovia, e do outro lado tem a ferrovia. Então, é um caminho de quem vai também lá para Matão, e tem do outro lado a ferrovia. Então, é um grande caminho, uma passagem, e lá hoje vale a pena ir lá comer a coxinha de Bueno de Andrade. E o TVT Cidades Especial, série especial de sabatinas com candidatos e candidatas às prefeituras das cidades da região metropolitana de São Paulo, deveria receber nesta sexta-feira José Roberto, candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, ele que é candidato pelo PRTB. Lamentavelmente, o candidato desmarcou a sua participação no programa e quem perde é você, eleitor de Mogi das Cruzes. No seu lugar, nós vamos reapresentar a entrevista realizada com o professor Reinaldo, que é candidato a prefeito da cidade de Embu-Guaçu. Vamos acompanhar. Hoje, em nossos estúdios, aqui na Avenida Paulista, o Reinaldo Franco de Souza, que é conhecido como mais professor Reinaldo, ele é economista, foi vereador na cidade de Embu-Guaçu e é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores na cidade nas eleições deste ano. Professor Reinaldo, prazer recebê-lo aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo. Eu que agradeço o espaço, né? Vamos fazer um bate-papo aí sobre economia, sobre Embu-Guaçu. Se o pessoal quiser fazer pergunta, fica à vontade, que o professor está à disposição. Maravilha. Vamos falar então um pouco para quem nos escuta na Rádio Brasil Atual e que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
quem é o professor Reinaldo Franca, a história um pouco dele, para a gente deixar aqui nossos telespectadores e ouvintes antenados contigo. O professor Reinaldo, ele foi um menino da cidade de Embu-Guaçu, criado com os avós, com a dona Eulália e o seu Pedro, que eu amo demais, são minhas referências, né? Eu tive a oportunidade de estudar em colégio público na cidade de Embu-Guaçu, Colégio Alexandre, na rua Nossa Senhora de Fátima. Aí depois consegui a possibilidade de fazer estágio aqui perto de vocês, aqui na Ministro Rocha Azevedo, na CESP. É verdade. Fiz aqui na Companhia Energética de São Paulo, fiz um estágio e aí minha cabeça começou a abrir. Eu percebi que o mundo era maior que Embu-Guaçu. Né? Aí lá, nesse estágio, eu lembro que tinha um diretor da CESP que a filha dele tinha passado na USP, na Politécnica lá. E aquela época era jornal, não é agora. Era o outro mundo. E eu que entregava o jornal, né, pra esse pessoal. Aí quando eu fui entregar o jornal para ele, o nome dele era José Roberto Zac. Depois eu nunca mais encontrei ele. E a filha dele tinha passado no vestibular da USP, em Politécnica. E eu vi a felicidade dele. E eu nem sabia que era USP. Eu nem sabia que era faculdade pública. Não tinha noção que era isso. Mas eu vi a felicidade dele. Eu falei, pô, eu quero fazer isso também. Aí eu fui conversar com ele. Eu falei, não, cara, ó, você faz colégio público, você tem que fazer cursinho pré-vestibular. Aí eu fui entrar no cursinho pré-vestibular, decidido, e Deus abençoou. No primeiro ano eu não consegui passar. Eu passei na PUC e na Mackenzie. Aí um tio meu falou, não, faz mais um ano que você consegue passar numa pública. Daí eu fiz mais um ano, aí passei no curso de Economia na Federal lá de Viçosa. Aí fiz a faculdade, fui direto pro mestrado. E quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu conheci lá, eu vi um professor dando aula de macroeconomia. Eu achei aquele negócio mágico. Eu falei, meu, quero fazer isso. Aí fiz mestrado e leciono, né? Sou professor universitário e a vida, eu fui estudar finanças públicas e comecei a ter a proximidade com política, né? Falar com um político aqui, com um político ali. Às vezes o cara, Reinaldo, faz para mim uma projeção orçamentária para a cidade tal, para a cidade Y. E eu fui fazendo. Aí o Geraldo Cruz, ex-prefeito de Embu das Artes, me convidou para trabalhar na Assembleia Legislativa. Aí lá eu fiz meu pós-doutorado, né? Que lá eu. Na prática. Aí fui mexer com o orçamento do estado de São Paulo, né? Eu fui assessor de finanças da bancada do PT durante 3, 4 anos. Eu que fazia as notas técnicas lá da lei orçamentária anual, da LDO. Eu batia nas contas do governador e aí me levaram pra política. Fui candidato lá em Embu-Guaçu e Deus abençoou, deu virar vereador lá. Estamos na vida pública aí. Maravilha. Sou casado com a Raquel, pai da Elis, pai da Heloísa. Na verdade, eu sou apaixonado pela Raquel. Professor Reinaldo, o senhor falou de Embu das Artes. É bom a gente tirar essa dúvida, porque às vezes as pessoas confundem Embu das Artes com Embu-Guaçu. E aí, me fala qual é a vocação de Embu-Guaçu, professor. O Embu das Artes é o Embu rico. É o Embu do pessoal que tem dinheiro, né? Das artes. Das artes. Tá? O nosso Embu, ainda o nosso orçamento é menorzinho. O Embu das Artes está passando já. É quase um bi o orçamento. O orçamento de Embu-Guaçu é 260 milhões. Né? Embu-Guaçu, qual que é a nossa fortaleza, né? Quando a principal matéria-prima de Embu-Guaçu é a água. A cidade de Embu-Guaçu, ela fornece 44% da água da represa Guarapiranga, os rios de Embu-Guaçu. Isso corresponde a mais ou menos aí a água para quase 3 milhões de paulistanos. Então a cidade de Embu-Guaçu é fundamental para o governo do estado. E, infelizmente... Esse serviço ambiental não é considerado? Não, pra você ter uma ideia. Em Embu-Guaçu nós temos 20 mil ligações de água, certo? E 8.500 ligações de esgoto. Entendeu? Das casas legais. Porque lá tem alguns bairros que falta se legalizar. Não é que ele é ilegal, que falta documentação para ter aparelho público, para ter uma UBS, para ter uma escola municipal, para ter uma escola estadual, para ter uma polícia militar passando lá na frente, para ter lixo. Então não tem. Alguns lugares não tem. E é muito triste, porque uma cidade como a nossa, que fornece uma matéria-prima valiosa, a gente não tem contrapartida. Quando eu fui vereador, eu fiz um projeto de indicação. Né, tem uma lei federal que fala o seguinte, que até no mínimo 7,5%
faturamento líquido da fornecedora de água pode ser devolvida para a cidade fazer extensão de rede de água, de esgoto. Só que tem que ser o quê? Tem que ser uma atitude do executivo. Eu fiz uma indicação e aí, na época, a prefeita não aceitou e tal, mas o prefeito do lado da cidade de Itapecerica me chamou, explica para mim como é que é, ele foi lá e fez lá. Isso, pra você ter uma ideia, isso daria mais ou menos para a cidade de Embu-Guaçu 1 milhão e meio por ano. Em 10 anos a gente resolveria o problema de saneamento básico na cidade de Embu-Guaçu. Em 10 anos, essa era a ideia. Professor Reinaldo, isso com esse recorte que o senhor traz para a gente agora, isso mostra o quão necessário se faz com planejamento. Isso. Pensar uma cidade com planejamento de estudo para o momento atual e para o futuro de cada municipalidade. E por falar nisso, pensando em futuro e planejamento das municipalidades, o que te fez vir se colocar à disposição da população de Mogi Guaçu e trazer teu nome como pré-candidato a prefeito na cidade? Desculpa a correção, é Embu-Guaçu. Embu-Guaçu. Você chamar Mogi Guaçu é a mesma coisa chamar Não falei Embu-Guaçu? Você falou Mogi Guaçu. Não, você vai chamar um pernambucano de paraibano, vai dar problema. Comigo, por exemplo, da cidade de Embu-Guaçu. Não, assim, as pessoas, eu sempre fui uma pessoa popular na cidade. Eu trabalhei num bar lá, bem no centro da cidade. E aí eu conhecia muita gente, jogava bola lá. Aí fui fazer faculdade. Quando eu estudei, aí tinha um ex-vereador da cidade, que até faleceu, chamado Eriovaldo. Ele foi vice-prefeito da cidade. E foi do PT uma época, foi um bom tempo, foi do PT, depois ele saiu do PT. Daí um dia ele pediu pra me apoiar ele. Ô, tem como você me ajudar? Eu tava terminando meu mestrado. E eu prometi, eu vou te ajudar. Vou te ajudar a organizar e tal. E aí eu ajudei, aí ele perdeu a eleição com muito voto. Legenda e tal, né? Ele estava num grupo muito pesado, ele perdeu a eleição com muito voto, né? Com 1000 votos. Hoje tem vereador que ganha eleição com 500 votos na cidade. Verdade. Tem um de 390 votos. E ele perdeu a eleição. São quantos vereadores lá em Embu? São 13. Eu gosto desse número 13, é um número bom. 13. Né? Então, assim, aí o que acontece? Ele, quando acabou a eleição, ele foi lá e falou, ó, agora não é comigo mais não, agora é com você. E eu falei, você tá doido? E aí começou, e meu irmão também, tem o meu irmão do meio, Alexandre, ele falava, você tem que ser candidato, cara. Você tem isso. Você tem que ser candidato. Aí foi. A minha irmã também, a Cristina, né, ela falou, não, você tem que ser candidato. Aí depois, quando eu virei candidato, eles ficaram bravos, porque a vida pública é difícil. Eles sofrem mais que eu. Muito mais, né? Porque eu sou um cara que eu vou pro debate técnico, né? E aí o pessoal fica um pouco incomodado, né? Agora, eu estou pensando aqui uma coisa, professor, que essa pode ser uma vantagem para o seu nome em Embu-Guaçu, uma vez que Embu-Guaçu é uma cidade que está no manancial de águas, existem poucas possibilidades de você fazer investimentos para a indústria, para o comércio, alguma coisa. Você pode trazer serviço para lá, dá para trazer serviço. Tem que ter vontade política. Mas você precisa de muito repasse público, você precisa apresentar também muitos projetos, não só para o governo estadual, mas para o governo federal. A gente tem um governo federal agora que está abrindo PACs, enfim, está colocando dinheiro para virar a roda da economia nas cidades onde as pessoas vivem. E quais são as tuas ideias de apresentar projetos que tragam para Embu-Guaçu mais dinheiro, mais postos de trabalho, mais riqueza? Tem algumas diretrizes, né? Embu-Guaçu é uma cidade que dá para você explorar o meio ambiente lá. Eu vejo isso como uma solução, não como um problema. Nós fizemos uma baixa-assinada para inicialmente trazer uma extensão do Instituto Federal para a cidade de Embu-Guaçu. Fazer uma discussão, o governo federal está lá, o Lula falou que até o final do mandato dele ele quer colocar 1000, então desses 1000 que seja um para Embu-Guaçu. Né, que isso vai mudar a ótica da cidade. O empresário, quando ele vai instalar a sua empresa de qualquer setor, ele vai instalar numa cidade onde tem mão de obra qualificada. E o Instituto Federal ele vai proporcionar isso. Todo mundo vai ganhar. A cidade vai ganhar. Os alunos vão ganhar. Eu tive que fazer faculdade em Minas Gerais. Eu tive que atravessar aí o estado de São Paulo. Fiz lá na Federal de Minas, sei a dificuldade de ficar longe de casa. Já pensou os meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos da cidade de Embu-Guaçu fazer uma universidade do lado da casa? Você muda o pensamento da cidade. As pessoas começam a pensar diferente. Uma outra coisa também que eu vejo em Embu-Guaçu, vira e mexe, né? Quem tá no poder fala, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Você imagina, né, um trabalhador que em 4 anos tem um ganho salarial de 85%.
certo? Ele vai ter um salário maior, ele vai conseguir pagar lá uma saúde melhor para os filhos, vai conseguir proporcionar cultura, vai dar uma educação melhor, certo? Na vida privada é assim, só que isso não aconteceu na cidade de Embu Guaçu. De 2000 a 2024, a projeção orçamentária, em 2020 o orçamento projetado era de 142 milhões de reais. Para esse ano é 262 milhões de reais. Isso é um aumento de 120 milhões, que corresponde a 85%. Isso quer dizer que não faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. O que faltou? Gestão. E a cidade está com a saúde ruim, a cidade está com a educação ruim, tem infraestrutura inadequada. A cidade, infelizmente, ela está abandonada. Isso não é discurso político, é só você andar na cidade. Você vai perceber isso. Então, não é falta de recurso. O que está faltando? Colocar o pobre no orçamento. E não é um discurso que vem lá de cima. É colocar as pessoas para discutir o orçamento da cidade, o tal do orçamento participativo. Você vai chegar no bairro do Cipó, que é o maior distrito, você vai chegar, e lá tem vários bairros, né? Vai chegar, por exemplo, no bairro do Jardim Campestre. Vocês do Jardim Campestre, nós vamos ter aqui para gastar no bairro, no próximo ano, 300 mil reais. Onde é que vocês querem que eu gasto isso? É na saúde? É na educação? Tá faltando luz aqui? Tá faltando remédio na UBS daqui? Tá faltando médico? É você trazer as pessoas para debaterem a cidade de verdade. Porque eles falam, grande parte da população não sabe o orçamento. Não tem noção. Não tem noção, não consegue entender. Fala, tão roubando, mas não consegue. Na hora que você começar a mostrar para as pessoas o tanto que tem e o que tanto dá para gastar, a discussão vira outra. E quando você traz ela para dentro do processo, fazendo participação, exatamente optar e decidir onde ela quer as prioridades da cidade. Você dá autonomia para o cidadão escolher. Eles vão dialogar. No começo eles vão assustar um pouco, né? Vamos discutir. Tá faltando luz aqui? Vamos resolver o problema da luz então. Aí vai passar uns 6 meses, eles vão reclamar no gabinete. Não, peraí, vocês escolheram isso aqui, foi aprovado em lei. Então você consegue politizar. Eu acho que o orçamento participativo é uma ferramenta extraordinária que deu certo na Europa, certo? Deu certo no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro estado brasileiro que trouxe isso para cá. Aí veio para onde aqui em São Paulo? Para São Caetano. São Caetano foi a primeira cidade na região metropolitana que implantou na década de 70. Hoje é a melhor cidade de você morar. Então tem que começar a discussão do orçamento participativo. Tem outro debate também para a gente fazer na cidade, que é a tal da regularização fundiária. Pois é, me permita, professor, entrar Vamos lá, nessa questão. Segura o que eu falo porque, pra caramba, Emilhão. enfim, a gente estava falando o porquê que vocês colocou à disposição da população do Embu Guaçu, seu nome como pré-candidato, né? 2 questões. Quero saber primeiro como é que está essa questão da regularização na cidade e mais. Pensando a cidade no futuro, com desenvolvimento sustentável, tem condição dessa cidade de crescer mais em alguns setores? O que você pode falar para a gente sobre essa questão? Vamos pegar alguns dados aqui para ficar mais fácil o debate. Hoje a cidade de Embu Guaçu recebe de Bolsa Família quase 5 milhões. De BPC, que é o benefício de prestação continuada, mais 3 milhões e meio. Então são 8 milhões e meio que entra na cidade. Mensais. Isso dá 100 milhões por ano. O que acontece? O cara que recebe esse dinheiro, ele não vai no shopping Interlagos gastar. Ele não vai no shopping Morumbi, ele gasta ali na vendinha do bairro. Então, esse recurso, ele movimenta a economia. Aí você vai lá no dados do novo CAGED, você percebe que é o seguinte, 40%, lá tem 8 mil, quase 9 mil pessoas com carteira registrada, certo? De 66 mil habitantes, 13% da população é ocupada, isso é pouco. Então a cidade não consegue se autofinanciar. Pois bem, quando você tem o programa social financiando a cidade, o que gera mais serviço? O que gera mais emprego na cidade? O setor de serviço e comércio. Então a gente tem que fazer o quê? Expandir o comércio e serviço. Se você expandir o comércio e serviço, achamos o caminho. Outro caminho importante para Embu Guaçu, que eu acredito que você vai conseguir dar um boom de emprego e turismo na cidade, no setor de turismo. Por exemplo, nesse final de semana, sábado e domingo, vai mais de 5 mil pessoas para Embu Guaçu. Sabe para quê? Para pescar. Lá tem vários pesqueiros. Vários. Só que é desorganizado. O poder público não chamou a responsabilidade. Não tem a rota do vinho em São Roque. Vamos fazer a rota, a rota da pesca em Embu Guaçu.
Como é que você faz? Chama os donos de pesqueiro para dialogar, dá curso pros caras, capacita os caras, pro cara chegar lá, por exemplo, o cara não quer pescar. Eu quero comer uma lasanha de frente pro lago. Ó, esse pesqueiro vende lasanha. Eu quero pescar o tal do pacu. Aqui vende um pacu. Eu quero pescar um bagre, uma tilápia, uma traíra. Ó, onde tem? Um lambari. E vai ter lá, a gente tem na cidade hoje, basicamente, tem mais de 200 estagiários na cidade. Você faz um quiosque na Praça Central e na Praça do Distrito do Cipó. Quem conhece a cidade tá entendendo o que eu tô falando aqui. Na Praça Central você coloca lá um quiosque e outro quiosque do Distrito do Cipó. Só pra vocês entenderem, tem um pessoal que entra por Embu-Guaçu pela Embu-Mirim ou pela Regis, que passa pela cidade de Itapecerica. E tem um pessoal que vem pela Washington Luiz e Teutônio Vilela. Certo? Então, esse pessoal ser atendido, você tem que fazer esses quiosques nesses setores da cidade. E aí o cara vai chegar, você vai informar pra ele, ó, tal lugar vende o peixe que você quer. Eu quero comer uma feijoada, tal lugar vende feijoada. Eu quero comer, sei lá, comida japonesa, tal lugar vende. E você começa a vender melhor a cidade. Se vai 5.000 pessoas por final de semana de maneira desorganizada, se você organizar, em 5, 6 anos você começa a colocar 30, 40 mil pessoas, gerando mais emprego, mais renda e a cidade vai desenvolver. Como aconteceu em Embu das Artes. Isso, foi isso. Lá não foi do nada. Sim. Não foi do nada. Lá o Geraldo Cruz, quando virou prefeito, não foi assim. Foi planejando, só que ele chamou a população para dialogar. Ele chamou a população para dialogar. Vamos fazer o orçamento participativo, vamos fazer a regularização fundiária. Eu fui o primeiro vereador na cidade a debater a regularização fundiária. Eu fiz uma audiência pública no meio do ano, tava um frio do caramba. Eu falei, não vai ninguém. E você sabe como é que é da luta, né? Sim. Eu pegava aqueles adesivos, colocava nos ônibus, ia na casa dos outros, ia nas igrejas e tal. A Câmara Municipal de Embu-Guaçu tinha mais de 700 pessoas. Isso representa na Assembleia mais ou menos umas 20 mil pessoas. Muita gente. Assim, chegou muita gente, eu fiquei com medo. Eu tava com medo de não encher, e eu fiquei com medo que encheu demais, de dar problema tal. Mas foi espetacular. A audiência pública acabou às 3 horas da tarde. Eu mostrando para as pessoas, ó, gente, ó, a gente tem que regularizar os... Por que acontece? O que acontece muito em Embu-Guaçu? Você vai lá em Brasília, consegue 15 milhões de emenda parlamentar. Certo? Aí chega o dinheiro na Caixa Econômica Federal, beleza? A Caixa Econômica Federal entra em contato com o prefeito, com a prefeitura, e fala, prefeito, eu quero documentação nesse bairro. Não tem. Não tem. Aí perde o dinheiro. Porque, bate e volta. Porque em Embu-Guaçu, os terrenos lá, comparando com a região metropolitana, tem esse problema da regulação fundiária, né? O cara opta morar numa cidade da região metropolitana, porque se ele morar em São Paulo, ele paga mais caro. Entendeu? Agora, você está falando de serviços que foram abandonados na cidade de Embu-Guaçu. Saúde, educação, isso também significa a contratação de funcionário público. Você é a favor de novos concursos públicos? Lógico. Reformar? Plano de carreira. Recolocar de novo Embu-Guaçu com um serviço público de qualidade? Isso, você tem que ter identidade. A cidade, as pessoas que trabalham na cidade têm que ter identidade. Mas tem dinheiro para pagar salário bom para funcionário público? Você tem que fazer isso. Como é que você resolve isso? É plano de carreira. Você tem que fazer um plano de carreira que caiba no orçamento. Entendeu? Existe uma lei no Brasil que é o piso nacional dos professores. Agora tem o piso nacional dos enfermeiros. Sim. Não é isso? Você também tem um limite mínimo para pagar para os médicos. Você consegue fazer isso. O cara que vai para Embu-Guaçu trabalhar, ele gosta da cidade. Ele vai gostar da cidade. É uma cidade que tem um ambiente legal, assim, um ar extraordinário, um povo acolhedor de verdade mesmo. Você chega lá, o povo acolhe mesmo, sabe? Então, assim, é um lugar muito bom de se morar. O grande problema é o acesso, né? A gente tem um problema de transporte gravíssimo, porque a gente depende da região metropolitana, né? Que é a tal da MTU. Então a MTU, ela não consegue enxergar a realidade do município. Lá, quando eu fui vereador, eu fiz uma lei também que foi interessante. Em Embu-Guaçu, o executivo não podia subsidiar o transporte local. Aí eu fiz uma lei para subsidiar, para autorizar. Cidade séria tem isso, né? Então nós conseguimos, essa lei passou, conversamos, dialogamos com o pessoal, conseguiu passar essa lei. Então, o que eles têm lá de interessante? A mesma tecnologia das catracas de Embu-Guaçu é a tecnologia de São Paulo. Então o nosso sonho é dialogar com o prefeito de São Paulo para fazer integração com Embu-Guaçu. A gente muda a lógica da cidade. Por quê? O cara vai pagar lá, vai passar o cartão, vai pagar na perua de Embu-Guaçu, certo? No transporte de Embu-Guaçu. Quando esse dinheiro cai na conta, metade vai para São Paulo, para a empresa que ele vai pegar, depois passar da divisa, e metade fica para Embu-Guaçu. Então ninguém perde.
E você começa a ter mais eficiência. Só que para isso acontecer, você tem que fazer o debate. A tecnologia está aí para isso, né? Para isso, você tem que fazer o debate, entendeu? O Tarifa Zero, lá em Bugaçu, tem condições. Não é que tem condições de fazer. Você tem lá 8.900 pessoas com carteira assinada. Esses caras, grande parte deles, tem que pagar transporte público, certo? E a lei fala o seguinte, 8% desconta de você. Os outros 82, quem é que vai pagar? Os 92, perdão, quem é que vai pagar? Vai ser o empresário. Então você vai dialogar com o empresário, ó. Você vai pagar para essa empresa aqui, essa empresa vai participar de uma licitação, vai ganhar, e aí você vai o quê? Você vai vulcanizar o transporte local. Porque lá tem lugares que é bem divisa com São Paulo, e é rua de chão. De chão. Terra, né? Eu quero ver uma empresa de fora lá para Embu-Guaçu. Ela não vai pegar o cara que mora mais no interiorzão, lá no bairro do Santa Rita, que é um bairro mais afastado, o bairro do Belvedere, que é divisa com Juquitiba, sabe? Esses bairros, bairro do Congonhal, lá Santa Fé, esses bairros é rua de chão. Se você contrata uma empresa de fora que não tem relação com a cidade, o cara não vai. Ele não vai. Então você já tem um transporte na cidade. Você tem que fortalecer esse transporte, mostrar que tem regra para eles e falar assim, ó, você tem que cumprir isso aqui. Se você cumprir isso aqui, tem espaço para você. Professor Reinaldo, aqui no TVT Cidades a gente estimula a participação da população e os convidados quando vêm aqui, a gente estimula que cada vez mais quem nos acompanha nas redes sociais participem e já está chegando aqui várias mensagens no nosso chat. A Camila Sintra dá boa noite, parabenizando pela entrevista. O Paulo Falcão também boa noite, parabenizando pela entrevista. A Raquel, ela fala, se Deus permitir, seremos uma cidade muito próspera porque a nossa terra é boa e só precisamos de bons semeadores, né, no que diz respeito aos gestores, aos prefeitos. A Kátia Correia, dizendo que acredita muito em Embu-Guaçu, na sua pessoa. A Ana Cláudia Vieira, eu amo Embu-Guaçu, precisamos de pessoas com pensamento no futuro, que nem o professor Reinaldo, que gosta muito da nossa cidade e tem ideias pensando no futuro. O Geraldo Pascoal fala, boa noite, professor Reinaldo, estamos juntos. E o Ailton Gomes fala, Reinaldo, que você é uma alternativa e que você pensa a cidade como um todo para sempre, e é assim que eles vêm aqui falando a participação deles no chat. Outros chegando aqui, mas nessa linha de pensar a cidade, a gente sabe que as eleições ela tem um arco de alianças. Na tua pré-candidatura, além do arco de alianças da federação PT, PV, PCdoB, tem outras legendas que estão se somando à tua pré-candidatura? O PTB veio com a gente já. Uhum. Existe ainda, assim, já fechou a chapa, todo mundo. Uhum. Então, até agosto, existe a possibilidade de aproximação. As conversas, elas foram mais afinadas e mais rebuscadas até o dia 6, que era o último dia de você filiar as pessoas. Sim. Mas ainda tem discussão ainda. Uhum. Tem espaço ainda, né? Lá na cidade, na verdade é o atual prefeito, tem dois ex-vereadores que vai ser candidato e tem um outro rapaz que foi candidato lá. Então acho que vai ser a eleição mais disputada da cidade. Né? E como é que tá a chapa também composta de nomes que vão disputar a Câmara de Vereadores? Também estão pensando numa boa chapa? A nossa chapa está bem qualificada. Uhum. Mas o PT vai paridade, ter... homens, mulheres, isso, negros? vai ter. O PT vai ter vereador em Embu-Guaçu. Já teve, né? E vai ter de novo, se Deus quiser. Maravilha. Quando você coloca a tua pré-candidatura, você pensa também no teu governo com paridade? Você já tem nomes que você consegue trazer para a administração? Assim, tem mulheres fantásticas em Embu-Guaçu. Tem pessoas de cor diferente que tem conhecimento. O que falta apenas é oportunidade. Falta oportunidade, se Deus quiser, o nosso governo vai ser um governo democrático, amplo, né? E com diversidade de gênero. A gente tem que fazer isso. Porque você só consegue entender a dor do outro sentindo. Né? O Frei Beto, ele fala o seguinte, a cabeça pensa onde o pé pisa. Olha só, chegando aqui mais mensagens aqui, o Ailton Gonçalves da Silva, ele te elogia, fala que você é a alternativa viável para Embu-Guaçu e que os demais não têm um conhecimento tão específico de cidade quanto você. E ele fala muito que acredita que uma boa gestão em Embu-Guaçu vai transformar e preparar Embu-Guaçu para o futuro. E também ele continua dizendo que a entrevista tá muito boa e que quem dera que mais pessoas pudessem ver. Ele até faz sugestão, aproveita depois e faz vários cortes aí para mostrar para a população. Pensando nisso, em um Embu-Guaçu do futuro, né? Como que você pensa em trabalhar essa questão de uma cidade sustentável, uma cidade que pense em desenvolvimento, mas com desenvolvimento sustentável? Por que eu estou falando isso?
porque as mudanças climáticas estão à ordem do dia, não tem mais volta. A gente fala com especialistas aí e eles dizem que um dos principais desafios dos próximos gestores de municipalidades, dos estados, enfim, é saber e se preparar para lidar com essas questões que envolvem as mudanças climáticas. O que você pensa a esse respeito? Primeira coisa, a gente tem que fazer uma política pública para intensificar a regularização na cidade. Se a gente não fizer isso, tem bastante gente fazendo casa perto do rio e não faz porque quer. Faz porque é o único espaço que tem para morar. Ninguém vai morar perto de Pernilongo. Imagina você dormir à noite todo dia Pernilongo, mas não é um pouquinho, é muito Pernilongo. Sabe? Você não, são lugares complicados de se morar, são lugares complicados de você chegar, você sair. Então, assim, a gente tem que fazer uma regularização fundiária ampla e horizontal na cidade. E lá para Brasília não ter vergonha de pedir recurso para financiar, que o custo maior para você regularizar é o quê? É você fazer um estudo topográfico da cidade. Ele é muito maior. O cartorial tem custo? Tem, mas o cartorial você consegue dialogar, você consegue financiar, você dá para fazer isso. Primeiro passo é isso aí. Segundo é o quê? Fazer pressão no governo do estado. Não é possível com um estado que vai arrecadar mais de 330 bilhões não tem recurso para resolver o problema de saneamento da cidade de Embu-Guaçu. Mas por que tem que ser de Embu-Guaçu? Lá é o lugar mais bonito do mundo, mais importante do mundo? Não, gente. Lá a gente fornece água para 3 milhões de paulistanos. Se não cuidar do rio Embu-Guaçu, vai faltar água em São Paulo. Vai faltar água em São Paulo. Então o governo do estado de São Paulo ele tem que fazer uma política clara e objetiva para aquela região. Tem que ter saneamento básico em toda a cidade, tem que intensificar a regularização, você tem que facilitar, porque ele vai ter dificuldade para ter o quê? Para ter água aqui na capital. E para finalizar, a gente vai buscar, é um sonho nosso, é um sonho sonhado sozinho, é só um sonho, né? Mas um sonho sonhado com mais pessoas pode tornar uma realidade. Nós vamos trazer o Instituto Federal para a cidade de Embu-Guaçu, porque para mim é o caminho. Ó, a educação, ela me deu cidadania. A educação me deu a minha esposa, a educação me deu minha família, a educação me deu a profissão. A educação vai salvar a cidade de Embu-Guaçu, eu tenho certeza. Professor Reinaldo Franco, foi um prazer recebê-lo aqui no TVT Cidades. Sucesso na sua caminhada como pré-candidato a prefeito na cidade do Embu-Guaçu. E a gente espera, quem sabe, poder te entrevistar aqui em uma próxima oportunidade. Obrigado, viu? Vai ser um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Abraço, pessoal de Embu-Guaçu. E mais uma vez, gente, muito obrigado pelo espaço. Deus abençoe vocês, tá bom? Maravilha. Muito bem, com a participação do professor Reinaldo, a gente vai encerrando mais uma edição do TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui da mesa de Fábio Balbini na TVT, o Alexandre Seles, o Adilson Freitas, o Guilherme Dias, na produção a Larissa Borer, na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A todos que nos acompanharam, um forte abraço, a gente volta a se encontrar, lembrando, o Jornal Brasil Atual sempre às 5 da tarde e TVT Cidades às 18. Até a próxima. Tchau. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.